Olá, meu nome é Amanda Senotti de Almeida, eu sou arquiteta e urbanista, sou mestre pela Universidade Estadual de Londrina, no programa associado de Arquitetura e Urbanismo, e doutoranda na Universidade Estadual de Maringá. Olá, eu me chamo Noelle Nara de Andrade Rodrigues, sou arquiteta urbanista, especialista em projeto arquitetônico pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente estou no mestrado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá. Olá, então eu me chamo Maiara Ribeiro, sou enfermeira e atualmente então eu sou mestranda do programa de Biociências e Fisiopatologia também pela Universidade Estadual de Maringá. Nós iniciamos uma disciplina de nível mestrado e doutorado da professora Débora Santana. A disciplina tem o nome de Metodologia da Popularização do Conhecimento Científico. A professora Débora ministra essa disciplina e também é organizadora do evento Mostra de Divulgação de Cinema e Divulgação Científica, onde nós estamos falando sobre iniciação científica e como divulgar no cinema. A professora Débora também, além de professora do departamento do programa de Biociências e Fisiopatologia, ela também é professora pró-reitora de Extensão e Cultura na UEM. Além disso, ela tem um currículo vasto no campo de divulgação, ciência e conhecimento, passar o conhecimento científico para as pessoas nas escolas, as pessoas, os indivíduos que estão fora da academia. Como parte dessa disciplina, nós temos a Mostra de Cinema e Divulgação Científica, que acontece desde 2013. Esse evento, ele é realizado no MUD, o Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, e esse ano, devido à pandemia, nós resolvemos fazer essa versão online da mostra, que já está na sua 9ª edição. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de passar alguns recadinhos. Se você ainda não se inscreveu no evento, pode se inscrever. O link está na descrição do vídeo, assim como o questionário para confirmar a sua presença nesse vídeo de hoje. E também temos um material de apoio onde você pode encontrar outras informações a respeito desse tema que nós vamos debater hoje. E o filme você pode assistir na plataforma Amazon Prime Video. Então, para começarmos, então, falar um pouquinho do filme que a gente selecionou, então, para passar na mostra científica, o nome, então, se chama O Jogo da Imitação. Ele tem duração, então, de 114 minutos. Ele foi produzido no ano 2014, porém, só foi lançado aqui no Brasil em 2015, pelo diretor Morton. Ele tem uma classificação de 12 anos, sendo que o gênero desse filme, então, é de bibliografia e também de drama. E os países de origem desse filme é tanto os Estados Unidos da América, como o Reino Unido da Grã-Bretanha e também a Irlanda do Norte. Agora a Noelle vai falar um pouquinho do que se trata o filme, então. Bom, pessoal, o filme Jogo da Imitação, ele, como a Mayara falou, é um filme britânico-estadunidense. O roteiro é de Graham Moore e ele é baseado no livro biográfico do matemático Alan Turner. Conta a história de vida de Alan Turner e como Alan Turner foi convidado por uma equipe pelo governo para desvendar o Enigma, que era uma máquina alemã que criptografava mensagens. Então, esses cientistas, juntos com o matemático Alan, eles acabam construindo uma máquina que analisa todas as variações do Enigma e para antecipar os britânicos a questão de guerras, porque o filme se passa na Segunda Guerra Mundial. Então, o Alan, ele tem a dificuldade de ter que desenvolver uma máquina num período em que as pessoas estão morrendo no meio da guerra,
Então, ele teve que utilizar de novas tecnologias, ele e a equipe, para tentar salvar essas pessoas que estavam morrendo e decifrar o enigma que eram as mensagens dos alemães, para interceptar essas mensagens para salvar vidas. Então, o filme ele aborda vários aspectos, entre eles a inteligência emocional, onde é bem visível que o ator principal, o Alan, o matemático, ele tem uma dificuldade de lidar com a sua própria inteligência emocional, com os seus próprios sentimentos, de como entendê-los e como lidar com o próximo, né? Que, como a Noelle falou, ele fazia parte de um grupo secreto, então, do governo, para poder, então, desvendar esse enigma, né, para poder contribuir com a guerra. Então, essa questão da inteligência emocional é bem nítida no filme e traz o quanto ela é importante para você poder trabalhar em equipe e conseguir atingir seus objetivos, né? Como parte dessa questão da inteligência emocional, o Alan também passa pelo processo da questão de homossexualidade. Ele acabava tendo que inibir a opção sexual por conta até mesmo da questão do momento que eles estavam passando, né? Que nesse período era considerado crime ser homossexual. E além de ser crime, a punição era a castração química. Então, o Alan, ele, no meio do filme, indo para o final, ele é preso e ele sofre essa castração química, onde eles injetam hormônios femininos no Alan e ele perde a libido sexual e o desejo sexual. A castração química é um assunto polêmico até hoje e ainda é utilizado em alguns países. Isso, como a Noelle falou, essa castração química, ela é bem agressiva e até foi um dos motivos que levou ao Alan a cometer suicídio, que é como mostra, né, no final do filme. Outro aspecto bem importante que o filme aborda é a questão da discriminação de gênero em relação à mulher. Como a gente pode perceber, no grupo, eles são em 4 cientistas homens e apenas uma mulher, sendo que desde o dia da prova, ela foi discriminada, pois quando o recepcionista recepcionou ela para fazer a prova, para poder entrar no grupo secreto do Estado, ela foi designada como uma secretária e não como uma candidata a desenvolver a prova, né? Então, isso ficou bem nítido no filme. Porém, ao decorrer do filme também, ela conseguiu ter esse espaço, conseguiu se introduzir mais no grupo, conseguiu se interagir mais principalmente com o Alan, que ajudou ele a desenvolver muito mais a sua inteligência emocional. E sendo que a mulher naquela época, ela era considerada como uma moça de ficar em casa, né? Cuidar da casa, a mulher do lar, como era dito, né? Cuidar dos filhos e não de trabalhar principalmente na pesquisa, né, que era muito mais conduzida pelos homens, né. Quando a gente fala da mulher, a gente também vê que isso vem evoluindo hoje nos campos da ciência. Nós temos bastante cientistas mulheres desenvolvendo e abrangendo o campo das ciências, da pesquisa. E fala também, o filme fala sobre o estereótipo do cientista. Quando a gente vê, muito característico, o Alan, ele tem problemas de relacionamento, é introvertido, a questão dele ter dificuldade de expressar e até falar sobre ciência para as pessoas que são mais leigas. Aquele estereótipo também que o cientista fica de jaleco, aquela coisa, né, laboratorial, ele deixa o Alan mais rígido, mas o Alan não é uma pessoa extrovertida, uma pessoa comunicativa, e isso não passa de uma mentira. Muitos cientistas têm diversas personalidades, diversas formas e áreas de pesquisa, coisa que o filme deixa, assim, o estereótipo do Alan sendo uma pessoa mais fechada, carrancudo, de poucos amigos. Bom, dentro dessa questão, nós também temos a interdisciplinaridade,
nós vemos ali no filme que o Alan ele tem toda essa dificuldade para trabalhar com uma equipe. E essa questão na ciência é muito nítida, porque nós precisamos trabalhar em grupo. Então, a gente precisa de ajuda de outros profissionais, nós precisamos de várias pessoas com conhecimentos diferentes para somar naquilo que nós estamos criando, né? Então, no caso de uma nova tecnologia que ele está produzindo, ele precisou ali de um criptógrafo, de um físico. Então, todas essas pessoas, elas estão somando seus conhecimentos para fazer essa criação. Então, o cientista, ele precisa, sim, de uma equipe para estar trabalhando. É interessante, Amanda, falar dessa interdisciplinaridade e como diversas profissões atuam hoje no campo de novas tecnologias. Quando a gente vê no filme o Alan desenvolvendo um equipamento, uma máquina, que foi inclusive precursora do computador, a gente percebe o quão é importante o estudo dessas novas tecnologias e atualmente, tanto para lidar com o Covid, uma doença, né, que vem se alastrando aí no mundo, nós também estamos preocupados com a questão sustentável, com o meio ambiente, com o planeta, com as questões de poluição, nossa camada de ozônio, a própria Amazônia sofre. E então, dentro desses aspectos, juntar um grupo multidisciplinar e pensar em novas tecnologias construtivas, isso se faz importante. Pensar em materiais que são de fonte renovável, que não degradem o meio ambiente, é uma forma de desenvolvimento sustentável, pensar nas próximas gerações. E eu e a Amanda, na área da arquitetura, da construção, nós desenvolvemos pesquisa no campo de novas construções, que são de novas tecnologias, e essas construções são com a base madeira, nós utilizamos a madeira como fonte material renovável, sustentável, que permite que nós desenvolvemos essas construções sustentáveis. Eu atualmente pesquiso prédios plurifamiliares em wood frame. O wood frame é uma tecnologia construtiva inovadora no país e também no mundo. Ainda poucos anos estão pesquisando o wood frame, que são os painéis leves em madeira. E eu acredito que a questão do tempo que a gente tem para desenvolver essas pesquisas, para chegar numa construção que, digamos assim, hoje nós temos prédios que são construídos em 7 dias, com tecnologia de frame, de construção rápida, pré-moldada. Mas isso gera muito estudo, muita pesquisa, muitos anos de desenvolvimento, coisa que demanda do cientista, do pesquisador, para chegar a essas soluções que vão auxiliar no campo de redução de resíduos, praticidade, rapidez, segurança, normas, enfim. A Amanda também vai falar um pouquinho aí para a gente sobre as novas tecnologias. Muito importante isso que a Noelle falou com relação às questões de sustentabilidade associadas às novas tecnologias. Hoje, a nossa área, a construção civil, ela é responsável por 1/3 da contribuição para os gases de efeito estufa. Então, isso é um número muito grandioso. A gente percebe o quanto é importante esse desenvolvimento de tecnologias que venham de fontes que são renováveis, como no caso da madeira, que além de ter essa questão de sustentabilidade, ela também tem a característica de sequestrar o CO2 da atmosfera. Então, esse material ele é muito importante para substituir, por exemplo, a alvenaria convencional que nós vemos hoje. Nossas paredes das nossas casas são todas feitas em alvenaria. E essa inovação tecnológica, ela demora para chegar até o público. Por exemplo, a pesquisa que eu faço, ela está concentrada na área do sistema construtivo cross-laminate timber, ou também madeira laminada colada cruzada, que nada mais é do que um painel feito com tábuas de madeira,
que são coladas em camadas e origina uma parede. Então, esse sistema construtivo, ele é muito interessante por todas essas questões da sustentabilidade, pela questão também de não gerar resíduos, como a Noelle mencionou, em contraponto com a alvenaria, que gera muitos resíduos na obra. E essa questão do tempo também para elaborar essas tecnologias é muito importante, porque o CLT ele surgiu em 1990 e ele tem sido empregado como América do Norte ou na Europa, ainda é pouco empregado, não foi tão aceito pela população ou até mesmo pelas construtoras. E aqui no nosso país, essa tecnologia ela está começando a aparecer. Então, demora muito para essas tecnologias chegarem, para essas adaptações. E como que é na sua área, Mayara? Então, pessoal, é bem isso que a Mona estava falando. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pode empreendê-la em todas as áreas, né? Uma, por exemplo, na área de saúde. Um exemplo que a gente pode citar, que é bem prático e de fácil entendimento, é da pandemia que a gente está vivendo hoje, né, do coronavírus. Então, a gente sabe que essas tecnologias que estão por vir é para melhorar, né, para sanar esse problema que a gente está tendo hoje no mundo todo. Sendo como um exemplo, então, de uma tecnologia, a própria criação da vacina contra o coronavírus, né, que é uma questão que está sendo bem falada, bem discutida, e que a gente pode lembrar também que existem várias etapas que a gente tem que seguir para poder ter essa criação dessa vacina, para poder ter essa nova tecnologia. Então, não é uma questão de eu ter uma ideia hoje e conseguir desenvolver hoje, como, por exemplo, a própria vacina tem várias etapas a ser seguidas. Por exemplo, primeiro a gente tem que ver qual o princípio ativo que a gente vai estar utilizando nessa vacina, fazer testes em animais no laboratório, todos certificados, fazer depois testes, aplicação dessas vacinas em indivíduos, né, em grupos de indivíduos, depois essa aplicação vai aumentando, esse grupo de pessoas vai aumentando, até que a gente tenha uma população bem heterogênea, com um número suficiente que comprova a eficácia, né, então, dessa vacina. Sendo que, às vezes, no meio dessas etapas, pode ter alguma pausa, como o surgimento de algum efeito adverso, então essa vacina volta para o laboratório, estão discutindo o que pode estar acontecendo, é pesquisado, então depois ela volta para ter esse processo de aplicação de novo. Então, por isso que muitas vezes leva anos até a gente ter a efetivação, então, da vacina, por exemplo. Sendo essa questão dessas etapas e levar muito tempo, então, para ser consolidada, a gente vê o quanto que esses pesquisadores sofrem com pressão para ter esse desenvolvimento mais rápido possível, né? Como agora a gente está vendo, é claro, a gente tem muitas pessoas acometidas no mundo inteiro, tem perda de entes queridos, então essa pressão sobre os pesquisadores acaba ficando maior ainda, né? E além da vacina, dentro das novas tecnologias na área de saúde, a gente pode citar também alguns outros exemplos, como, por exemplo, o próprio mapeamento dos casos positivos do coronavírus por sites, né, em tempos reais. Então, isso permite que os pesquisadores, os entendedores desse assunto, consigam identificar onde está acontecendo essa disseminação, né, do vírus com um índice elevado, né? Então, além disso, também, as consultas remotas podem ser um exemplo dessa tecnologia que a gente está utilizando hoje. Em alguns países ela já vem sendo utilizada antigamente, mas no mundo atual a gente está tendo uma maior aceitação, então, dessas consultas, que seria aquelas consultas que você faz com o médico pela internet, como a gente está fazendo agora. Então, a gente, na própria casa, a gente tem, sendo uma chamada de vídeo ou uma chamada por telefone mesmo, a gente tem o contato com o médico, consegue fazer a consulta com o médico, e a gente não tem esse contato frente a frente, né, com o especialista, com o profissional da saúde. E isso é muito importante, porque ela pode estar diminuindo essa disseminação do vírus que a gente tem por não ter esse contato da pessoa com a pessoa, né? Então, esse paciente pode ter
o acompanhamento médico sem sair de casa. Então, é uma tecnologia que já vem, como eu falei no início, está sendo utilizada e que hoje ela veio a calhar bastante com o momento que a gente está vivendo, né? Para fechar, então, esses exemplos, eu trouxe um outro aqui que é bem interessante, que são a utilização das impressoras 3D. Essas impressoras, então, elas são utilizadas em vários campos, e na área da saúde, elas também estão sendo utilizadas principalmente para fazer a produção de materiais de seguranças individuais, como, por exemplo, o capote, alguns modelos de máscaras. Então, que é muito importante para os profissionais que estão frente a frente lidando com essa pandemia, né? Sendo que agora a gente está observando que em vários lugares está tendo uma superlotação, né? Desses indivíduos que são acometidos pelo coronavírus. E quando a gente tem um estado grave desse acometimento pelo vírus, esse indivíduo, então, ele precisa de um suporte avançado de cuidado, né? Conhecido como UTI, ter o ventilador mecânico. Então, esse ventilador mecânico, ele também precisa de muitas peças para poder estar funcionando corretamente. Essas peças precisam ser trocadas diariamente, então isso leva uma demanda e uma superlotação também faz com que os hospitais, eles não tenham peças o suficientes para atender todos os pacientes, todos os indivíduos, sendo que a produção está sendo muito demandada, né? Então, essas impressoras, elas também conseguem fazer impressão de algumas peças que esses ventiladores utilizam. Então, como a gente pode ver, é uma coisa teoricamente simples, mas que é muito importante para a gente ter um passo positivo lá na frente e conseguir salvar uma vida, por exemplo. Mesmo que a Amanda falou, essas novas tecnologias, elas levam muito tempo para ser adquiridas, para ser desenvolvidas, porque a gente precisa de muita pesquisa, a gente precisa de muito tempo no laboratório, a gente precisa de parcerias, a gente precisa de investimentos, né, na pesquisa. E sendo que também a gente precisa ter processos a ser seguidos para que ela seja desenvolvida corretamente. Primeiro passo, segundo passo, ter algumas leis que amparam o desenvolvimento. Então, é uma questão bem interessante de ser trabalhada, né? O que a Mayara falou vem ao encontro do filme, que a gente vê que o tempo que o Alan tem é muito escasso, porque enquanto as pessoas estão morrendo na guerra, o Alan está tentando desenvolver a máquina que vai salvar essas pessoas, que é muito semelhante à nossa situação. Os pesquisadores, os cientistas estão nos laboratórios tentando desenvolver vacina, e a gente vê que com a máquina dele, ele salvou mais ou menos 14 milhões de vidas. Foi isso? Então, isso é muito interessante, porque a gente vê que como as novas tecnologias, elas podem colaborar para salvar vidas em todas as áreas, em todos os campos, e isso faz com que o trabalho do cientista tenha essa seriedade, e realmente a demora da pesquisa é porque o cientista está preocupado em passar uma informação de qualidade para as pessoas. Uma outra questão que a Mayara pontuou ali, da prática, né, que nós precisamos testar essas novas tecnologias, e elas levam tempo para isso acontecer. Por exemplo, na nossa área da construção civil, a proposta de um novo sistema construtivo, ele precisa passar por inúmeras normas, por inúmeros testes que seguem esses padrões de norma para ter um resultado confiável. E fora isso, nós ainda temos a questão da responsabilidade depois que essa tecnologia ela chega no mercado. Como ali aconteceu no filme, né? O Alan, ele conseguiu desvendar o enigma, mas mesmo assim, eles não podiam abrir todas as informações que eles tinham conseguido desvendar esse enigma. Por quê? Se ele falasse isso, ele pensou, provavelmente a gente vai perder a guerra, porque os alemães vão perceber que nós conseguimos desvendar, vão mudar todos esses dados, refazer, né, essas configurações, e nós vamos perder todo o nosso trabalho. Então, ele teve que fazer uma escolha para conseguir efetivar essa criação, para ela ter um peso, para ela salvar essas pessoas. E isso é muito interessante, porque também acontece nas outras áreas.
Bom, pessoal, eu acho que agora estamos caminhando para encerramento da nossa discussão. Acredito que a gente vai fazer um convite para vocês para permanecer assistindo os filmes e as discussões. Vai ser muito válido e importante para a gente, até mesmo para continuar a nossa disseminação de conhecimento científico por meio do filme, por cinema. Agradecemos a presença de todos e, Mayara, faz um convite para o pessoal aí. Isso, Noelle. Na próxima semana, então, dia 29, a gente vai ter, então, a apresentação de outro filme, né, outra discussão com nossas colegas da disciplina. Elas vão trazer, então, o filme 93 Dias, que ele fala sobre a epidemia viral do Ebola. Então, é bem interessante vocês assistirem, que é bem bacana. Um outro lembrete, pessoal, é para aqueles que ainda não se inscreveram no evento há tempo, o link está na descrição do vídeo. E lembrando que para marcar a presença, vocês vão precisar responder ao questionário, que também está na descrição do vídeo, no link. E nós disponibilizamos um material de apoio, caso vocês queiram fazer uma leitura um pouco mais aprofundada sobre esse assunto. E aqueles que não assistiram o filme, assistam, ele tem uma produção fantástica e está disponível na Amazon Prime Video. Muito obrigado pela participação de vocês e até logo.